Salve, salve! Estamos de volta. E agora vamos começar o nosso estudo aí sobre fertilidade e equilíbrio, né? Você lembra que no vídeo anterior eu fiz uma analogia entre fertilidade e caipirinha? Alguns ficaram aí até com vontade de tomar umas depois, né? Bom, garanto que poderia ser uma ótima companhia também ao longo dos nossos trabalhos, até porque muitos aí acham a matéria bem maçante, né? Fertilidade solo aí uma matéria super entediante. Mas vamos continuar. Precisamos lembrar, antes de mais nada, alguns conceitos fundamentais para dar continuidade ao nosso estudo. Então vamos recapitular. O solo, que pode ser chamado de solução, é composto por diversos elementos químicos que ficam ali dispersos e disponíveis, né? O meio onde esses elementos estão dispersos é conhecido por CTC e CTA. Complexo de troca de cátions e complexo de troca de ânions. Cátions você lembra muito bem o que é. São aqueles elementos com cargas positivas. Já os ânions são os elementos com cargas negativas. Entre os elementos mais importantes aí na fertilidade estão os cátions cálcio, magnésio, potássio, alumínio e hidrogênio. Por isso nosso estudo ele vai se basear praticamente na CTC. Mas voltando para a nossa analogia. Aonde entra a CTC? A CTC na nossa caipira é o nosso copo. Ou seja, é onde todos os ingredientes se misturam e ficam disponíveis para o consumo. Essa CTC ela pode variar de acordo com o tipo de solo, ou seja, em solos tidos como arenosos, temos um solo com uma CTC baixa, e em solos mais argilosos, temos um solo com uma CTC mais alta. Desta forma, podemos relacionar os dois tipos de solo com esses dois copos, maior e menor, um para a CTC baixa e o outro para a CTC alta. Quanto maior é a CTC, maior é a capacidade de armazenar os ingredientes. E aí eu pergunto para você, é possível você ter o mesmo sabor da caipirinha nos dois copos? Com certeza é. Seguindo o meu primeiro conselho lá do primeiro vídeo, mantendo a proporção, independentemente do tamanho do copo que você tenha, ou claro da CTC. Suponhamos agora, vamos um pouco mais além, suponhamos que os nossos ingredientes sejam o cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio, para fazer a nossa caipirinha. Qual é a proporção que vou usar de cada ingrediente? Aí eu chego na segunda parte dessa aula. Como definir as quantidades ideais de cada elemento. E aí, antes de mais nada, a gente precisa entender mais um conceito, o da saturação de bases. Saturação nada mais é do que a soma dos elementos cálcio, magnésio e potássio, ou seja, de todo o meu copo, 70% dele vai estar completado com esses três elementos. Ou na nossa analogia, num copo de caipirinha, 70% dele vai estar cheio com cachaça, limão e açúcar. O resto é gelo, ou na fertilidade, hidrogênio e alumínio. Portanto, quando falamos em saturação de bases, estamos nos referindo à soma de cálcio, magnésio e potássio, que temos em relação à nossa CTC. Partindo dessa ideia, seguimos em frente. Para isso, vamos utilizar como referência uma das principais literaturas nessa área, que é o Manual de Nutrição Mineral de Plantas, do nosso querido Eurípides Malavolta, que é um dos maiores pesquisadores no assunto, que se tornou referência quando se fala em fertilidade. Segundo a recomendação do Malavolta, um solo com CTC acima de 8 precisa ter uma saturação em torno de 74%. Aí você pode pensar, tranquilo André, então eu completo 74% do copo com esses três elementos e assim eu consigo um solo fértil. Aí que vem o engano, gente. Quando falamos em saturação, não estamos dizendo que é a proporção de cada elemento que estamos colocando. Só estamos afirmando que a quantidade dos três juntos é essa. Para melhorarmos a fertilidade, precisamos pensar em proporção. E aí vem o segredo. Qual a proporção ideal para cada um? Esse é o segredo da fertilidade. Saber colocar cada elemento na sua concentração ideal. Segundo Malavolta, ele concluiu que o melhor seria termos as seguintes concentrações. Para cálcio, o ideal seria trabalhar entre 50% e 60%. Para magnésio, o ideal é trabalhar entre 10% e 15% da CTC. E para potássio, entre 3% e 5%. E aí temos mais um probleminha. Se colocarmos o mínimo de um e o máximo de outro, temos o mesmo efeito de uma caipirinha para os extremos. Ou está boa para o público masculino,
com bastante cachaça, né? Ou para o público feminino, com bastante açúcar. Nesse caso você não atende a nenhum nem outro, né? É a mesma coisa com a fertilidade. Mas espera aí então, e como é que eu faço para conseguir atingir um equilíbrio entre esses sabores? Para que eu consiga atender tanto ao público masculino como ao feminino? O segredo está na relação de cada elemento, né? Então essa é a genialidade por trás de um solo perfeito. Manter o equilíbrio entre os ingredientes. Esse equilíbrio proposto por Malavolta da seguinte forma: a quantidade de cálcio em relação a magnésio pode ficar entre 3 e 5. Da mesma forma, a quantidade de cálcio em relação a potássio não pode ficar menor que 12 e nem maior que 17. E no caso do magnésio em relação a potássio, não pode ser menor que 2 e nem maior que 5. E aí por último, e acredito que seja a mais importante de todas, para o gosto da sua caipirinha ficar perfeito, a quantidade de cálcio somada com a quantidade de magnésio e dividido pela quantidade de potássio não pode ser menor que 13 e nem maior que 20. Essa é a receita perfeita para a sua fertilidade. Você entende agora por que não podemos desprezar as relações entre os elementos? É essa relação que me garante a perfeição da minha fertilidade. Bom, essa aula foi um pouco mais complexa do que a introdução, mas antes de passar para as próximas aulas, era necessário entender esses conceitos. Convido você a assistir a próxima aula, em que farei uma apresentação sobre como realizar as suas correções de solo na prática, buscando atingir o equilíbrio perfeito. Se gostou da aula, deixe seu like. E quem não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de todas essas aulas. Um grande abraço e aproveitem as suas caipirinhas com moderação. Tchau!